Boa noite para todos. Que Jesus abençoe e inspire a nossa noite de reflexões, que sintamos-nos todos envolvidos pelo seu imenso amor, pela sua paz, para que nos façamos mais abertos, mais receptivos às inspirações que nesta noite nos serão trazidas pelos benfeitores que nos amparam na caminhada, em nossa trajetória espiritual. Eu gostaria de agradecer pelo convite, de estar aqui novamente nessa casa, depois de alguns bons anos. A gente tem essa grata satisfação, reencontrando amigos, corações queridos, fazendo novos amigos e esperamos contribuir de alguma maneira com a caminhada de cada um de vocês, com sementes que possam redundar em frutos de mais paz, de mais sabedoria, de mais alegria no coração de cada um de vocês. E a nossa reflexão hoje, como o próprio nome já nos diz, aos seguidores, diz respeito a algumas orientações que o Mestre vai trazer àqueles que se propõem ser seus seguidores. Para tanto, nós vamos então ao Evangelho, lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, quando no final deste capítulo nós temos uma série de orientações direcionadas diretamente aos que se propõem, aos que se candidatam ao título de discípulos ou seguidores de Jesus. O Mestre, como nós sabemos, estabeleceu um convite. A ninguém se impôs, a ninguém Jesus força que o siga. Ele deixou bem claro, por meio de suas próprias palavras, de sua vida: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga. Trata-se, portanto, de uma escolha. E temos aprendido com a doutrina espírita que essa, de nossa parte, seria a mais feliz das escolhas. Porque muito de nossa evolução, eu diria que fundamentalmente nossa evolução e nossa felicidade, dependerão de escolhas como essa. Diante das circunstâncias da vida, aprendemos a escolher com Jesus, por Jesus, para Jesus, deixando para trás as velhas e infelizes escolhas que temos tomado há tantos séculos. Recapitulando experiências, semeando lágrimas e dores que já poderiam ser evitadas se melhor soubéssemos nos utilizar de nosso livre-arbítrio. Estudamos, portanto, justamente visando alimentar o nosso entendimento, enriquecer o nosso discernimento para que aprendamos a fazer melhores escolhas. Mas sempre será uma questão de escolha. Depende de nós a adesão a esse projeto, que é um projeto desafiador, mas cujo resultado é de uma felicidade, é de um contentamento, é um estado de paz que não encontra comparação em nada que o mundo nos possa ofertar. Então, trata-se de um convite, mas é um convite que envolve condições, digamos assim. Não nos basta dizer simplesmente que somos cristãos para sermos, então, automaticamente considerados efetivamente seus seguidores. Como Jesus também deixou claro no Evangelho, nem todos aqueles que dirão Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos aqueles que conviveram com as suas lições, delas ouviram falar, leram o Evangelho, não só por isso estarão garantidos em estados de mais paz, em regiões mais sublimes do mundo espiritual, uma vez que deixarem esse corpo. Existe uma disciplina associada ao convite. E daí surge o nome de discípulo. De onde vem a palavra discípulo? Da palavra disciplina. O discípulo é aquele que se submete à disciplina proposta pelo Mestre. E então, por isso, alcança aquilo que ele promete. Porque há muitas encarnações, há muitos séculos, muitos de nós, temos já nos considerado cristãos. Ou temos percorrido os caminhos, de alguma maneira, do cristianismo, mas, em geral, numa simples feição exterior.
Temos sido, diz Emmanuel, cristãos sem Cristo, ostentando um rótulo, mas sem uma vivência que reflita a proposta. E essa é a grande questão sobre a qual nos compete refletir aqui. Recapitulando o que também lá atrás o apóstolo Paulo já nos dizia em uma de suas cartas. Se alguém não traz o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. O que Paulo quer dizer com isso? Se o nosso espírito, entendamos por isso a nossa maneira de viver, cada palavra, cada gesto, cada escolha, se isso não refletir uma coerência entre aquilo que temos aprendido em nossos estudos espíritas, em nossos estudos do Evangelho, por mais que tenhamos o rótulo de espíritas cristãos, não necessariamente estamos agindo como tais, ou representando de maneira condigna o espiritismo que está empenhado em nossa vida. E é por isso que Allan Kardec, bastante em consonância com Paulo, com Jesus, com Emmanuel, todos os que aqui já citamos, Kardec também irá nos dizer em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, quando define o que seja o verdadeiro espírita, ele assim vai dizer que reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Ou seja, o seu espírito renovado denota, reflete uma vida de quem agora vive como espírito. Nas suas metas primordiais não estão mais as conquistas do mundo, que podem trazer muito brilho, muito gozo ou satisfação, mas que simplesmente ornamentam a personalidade destinada ao túmulo. Mas não necessariamente enriquecem o espírito peregrino da imortalidade. Ele então faz uma renovação de escala de valores, de metas, de prioridades, e a sua vida agora reflete um ser que passa pela matéria, com a consciência de que a ela não pertence, que passa por este mundo com a consciência de que daqui não é. Então, esse é o sinal que caracteriza o verdadeiro espírita. E uma vida que reflete o Cristo é o sinal que caracteriza o verdadeiro cristão. Como já dizia também a tradição cristã desde há muitos séculos. Christianus alter Christus. O cristão é um outro Cristo. No sentido de que o cristão tem por meta, por objetivo, ser um pequeno Cristo, cada dia mais no seu modo de agir. Quem olhe para ele veja algo de Jesus, na brandura, na paciência, na generosidade, na gentileza, no espírito de fraternidade, na disponibilidade de perdão. Então, ele vai se tornando um pequeno Cristo, porque vai imprimindo os traços do Cristo em si próprio. Essa é a jornada do discípulo. Submetido às disciplinas do Mestre, ele vai se parecendo cada vez mais com o Mestre. Porque ele visa chegar a um outro patamar dentre os que nós encontramos no Evangelho, né? Nós temos aqueles que ainda se opõem à mensagem de Jesus, nós temos a multidão que busca Jesus conforme as conveniências, mas que logo se afasta quando as dificuldades se amplificam. Nós temos o discípulo, que é aquele que já busca em Jesus, não alguém que o sirva a ele, criatura, mas ele já busca Jesus desejoso de servi-lo, a ele, o Mestre. Temos o discípulo, mas o discípulo também está em processo, também está em construção para vir a ser o apóstolo. O apóstolo é aquele no qual a vida do Cristo já se reflete com uma beleza, com uma limpidez que encanta, fascina por onde ele passa. Por isso, o sentido da palavra apóstolo no grego, traduzido literalmente, enviado. O apóstolo é aquele que representa o Cristo onde está. Tal a sintonia entre a sua vida e a vida do seu mestre. Então, o discípulo está em construção para ser apóstolo.
E o que faz isso é justamente a sua disposição, a sua perseverança nas disciplinas propostas pelo Mestre, para que ele cada vez mais se pareça com aquele que o inspira, com aquele que o chamou. Feita essa introdução, nós poderemos então entender melhor essa fala de Jesus, que, como dizíamos, está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 em diante, até o final do capítulo, que é o versículo 62. Eu vou ler os versículos para que a gente tome consciência aí do que é essa passagem, de quais são essas orientações, e depois então a gente vem comentando elas, trazendo-as para o plano da nossa caminhada e das nossas escolhas. Jesus então vai apresentar aqui 3 condições, digamos assim, ou 3 posturas para as quais precisamos estar atentos se realmente já desejamos ser seus seguidores. Porque cristãos talvez já tenhamos sido ou estamos sendo há muito tempo. Agora, seguidores de fato é o que nos está proposto agora, especialmente a partir do conhecimento espírita. Então ele começa assim, ou a narrativa de Lucas começa assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um indivíduo que estava ali: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Dessa vez foi Jesus que convidou. Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar a meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar. Em algumas traduções a gente vai ver o cuidado de enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então a gente nota que para cada um desses 3 personagens, Jesus traz uma resposta que pode até soar estranha num primeiro momento, mas que veremos é profunda, cada uma delas, naquilo que nos ensina, nas reflexões que nos convida a fazer. Algumas, como deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, foram até comentadas por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, porque soou como uma estranha moral. Como assim Jesus está nos impelindo a não cumprirmos os deveres filiais, por exemplo, o dever de enterrar ali um pai? É isso mesmo que Jesus quer dizer? E Kardec lá muito lucidamente vai comentar, e nós vamos aqui desdobrar algo nesse sentido, em consonância com o que Kardec traz lá, para refletirmos em nossa postura diante do chamado. Porque nós vamos ver que, em verdade, essas 3 posturas de cada um aqui desses personagens serão muitas vezes as nossas diante do Evangelho que nos convida. Diante da oportunidade de dar o passo além que ainda não tivemos a coragem de dar, de caminhar a outra milha, de ir além de onde chegamos até aqui no que diz respeito a seguir a Jesus. Veremos que são posturas que muitas vezes nos entravam, que sutilmente vamos mantendo, vamos conservando quais justificativas, desculpas, tergiversações, quando a vida nos convida a testemunhar, a sermos fiéis à proposta que abraçamos. Porque esse é um ponto que nós precisamos entender, gente. E essas
falas aqui de Jesus vão girar exatamente em torno disso. Nós precisamos compreender que seguir a Jesus não é algo banal em nossa vida. Não é algo que nos custe pouco. Não é algo assim simples, entre aspas. Seguir a Jesus efetivamente significa uma mudança visceral na nossa vida. Estamos muito iludidos se julgamos que poderemos segui-lo mantendo-nos como temos sido, sem abrirmos mão de uma série de coisas em nós, em nosso modo de ser, em nossos hábitos, mágoas, ressentimentos, posturas de rebeldia. Estamos ainda muito distantes da verdadeira compreensão do Evangelho se julgarmos que segui-lo é simplesmente dedicar 1 ou 2 horas de nossa semana a estudar ou a ouvir falar sobre ele. Seguir ao Cristo é um projeto de mudança integral da nossa vida. Porque eu não sigo ao Cristo só aqui na Casa Espírita. A ideia é que ele permeie, que ele preencha a minha vida como um todo. De modo que eu seja seu seguidor, ou que eu seja tão seguidor dele lá fora, como me proponho a ser aqui. Tão seguidor dele em meu lar, quanto me proponho a ser no meu segundo lar, que seria o Centro Espírita, por exemplo. Tão seguidor dele na rua, como me proponho a ser quando estou vendo uma palestra em casa, ou lendo um livro de Emmanuel, ou lendo uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ser tão seguidor dele numa conversa informal com os amigos, quando o assunto descamba para a maledicência, do que quando eu estou aqui tendo uma conversa edificante. Lá eu também sou convidado a manter uma proposta de fidelidade. Então, nós precisamos compreender que o Evangelho pedirá muito de nós, se de fato quisermos usufruir das suas promessas. Porque o apóstolo Paulo já descreveu muito bem na síntese que nos faz. Quem está em Cristo, uma nova criatura é. A tal ponto que ao olharmos para trás, 2, 3, 5 anos atrás, teremos dificuldade em nos reconhecer. Quem era eu? O que eu pensava da vida? O que eu julgava que era meta? Quais os valores que eu cultivava? À luz do Cristo, 5 anos à frente, eu vou percebendo que eu sou uma criatura completamente diferente. E aí, naturalmente, com isso, vão surgindo os desafios, porque se para nós será difícil, às vezes, reconhecer que somos ou que já fomos aquela criatura, imagina para outros que tiraram uma foto de nós, um registro, e fala, mas o fulano é assim, impossível que ele tenha mudado desse jeito, sei muito bem quem é, conheço, convivo há tantos anos. Então começam a surgir incompreensões, resistências e outras tantas dificuldades que vão se multiplicando. Mas esse é o caminho que está proposto ao discípulo. Porque qual foi o caminho que ele, o Mestre, tomou? Por amor a nós. Então, naturalmente, o caminho do discípulo há de refletir o caminho do Mestre. E creio todos saibamos qual foi o caminho do Mestre pelas trilhas do mundo, especialmente nos derradeiros momentos. E creio todos nós sabemos quais têm sido os caminhos dos seus fiéis seguidores ao longo dos tempos. Não caminhos cercados de rosas, envoltos em perfumes e tranquilidades. Caminhos de luta, árduas jornadas. Mas olha a boa notícia, isso é o Evangelho, isso é a boa nova, ao lado dele. Porque ao lado dele pode ser a mais árdua estrada deste mundo. Caminhar ao lado dele será imensamente mais feliz do que caminhar pelas estradas mais largas, pavimentadas que o mundo, em suas ilusões, nos possa oferecer. Porque caminhar nas estradas largas e pavimentadas e perfumadas do mundo sem ele
É caminhar entre brilhos, caminhar entre perfumes, guardando por dentro do coração muitas vezes a sede, a fome de algo que não conseguimos descrever. Quantas criaturas a caminharem pelo mundo, recobertas de ouro, de favores e privilégios e facilidades sem conta, a carregarem um fardo imenso em seus corações de solidão, de angústia existencial, de falta de propósito, ou os tormentos voluntários incontáveis criados pelos vícios, a vaidade, a inveja, a cobiça, a luxúria, todos esses já estão conhecidos de nós. Quanto nos custam em termos de paz? Quanto nos custam em termos de saúde? Quanto pedem de nós em termos de energia? O caminho é brilhoso, o caminho é fulgurante, mas é sombrio por dentro. Agora, Jesus não caminhou pelos mármores atenienses, pelas estradas gloriosas de Roma. Jesus caminhou pelas estradas poeirentas da Galileia, mas encontrou aqueles que se dispuseram a caminhar com ele. Um Paulo da vida, a percorrer milhares e milhares de quilômetros, sob açoites, pedradas, perseguições e naufrágios, porque, afinal de contas, estava ao lado do Mestre. O que mais importava? Que importam as pedras e os espinhos se estaremos junto dele. Então, essa é a compreensão que nós precisamos ter, para não guardarmos uma ilusão de que evangelho em nossa vida, cristianismo em nossa vida, é simplesmente 1 horinha semanal, 2 horinhas semanais, uma leitura de vez em quando. Não. É uma mudança de toda a sua maneira de se relacionar com os outros, com as circunstâncias, consigo próprio. É um compromisso dia a dia de fazer-se melhor, intelectual e moralmente. Portanto, um compromisso de estudo, um compromisso de serviço, que é o que nos engrandece de fato para a vida. Poderemos ajuntar nas paredes os mais nobres, os mais importantes títulos. A traça um dia há de corroê-los. E o que fizemos de nós quando passarmos pela alfândega da vida verdadeira, onde ficarão todas as bagagens do mundo? O que fizemos de nós? Isso é cristianismo, isso é discipulado. E é, de certo modo, como dizíamos, o cerne dessa orientação ou dessas orientações de Jesus aqui. Porque pensemos aqui na primeira postura, o indivíduo chega e fala assim: para onde você for, eu vou. Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Muito similar ao que fez Simão Pedro na última ceia. Jesus começa a anunciar: eu vou para um lugar no qual vocês não poderão me acompanhar. E aí Pedro, querendo demonstrar fidelidade, fala: imagina, Senhor, para onde você for eu vou. Estou disposto até a morrer por ti. Pedro, a tua impulsividade, a tua imaturidade pedirá da vida certas experiências amargas de aprendizado. E aí a frase imortal, né? Porque te digo em verdade que não cantará o galo esta noite, sem que tenhas me negado por 3 vezes. Então Pedro chega propondo uma entrega total. Estou disposto a tudo por ti, Senhor. Mas Jesus sonda os corações, como sondou deste aqui. E a resposta é muito elucidativa, porque Jesus fala assim: as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a minha cabeça. Em outras palavras, você está disposto a abrir mão das garantias do mundo? Porque o que representa o covil da raposa, o ninho do passarinho, senão aquilo que é o abrigo, senão aquilo que é a estabilidade,
senão aquilo que é o refúgio, as seguranças do mundo. Jesus está dizendo assim: quem quiser caminhar comigo, precisa estar disposto, se for da vontade do Pai, a abrir mão das seguranças que lhe são mais caras do mundo. Porque esse ninho aqui pode representar a sua saúde, esse ninho aqui pode representar as tuas posses, esse ninho aqui pode representar os cargos que você ocupa, a tua profissão. Agora que você os tem, você de boca cheia afirma que seguiria Jesus. Mas se um dia eles faltarem, você está disposto a seguir mesmo assim? Quando o corpo está em pleno vigor físico, saudável, de boca cheia afirmamos nos seguidores. A palavra é macia quando precisa ser, amena, falamos de esperança, falamos de confiança. De repente reponta a enfermidade. É aí que veremos se somos seguidores de Jesus ou não. A fé se manterá tal qual estava antes? A confiança em Jesus se manterá tal qual estava antes? As metas se manterão as mesmas de antes? Então, a primeira questão aqui que Jesus levanta é: muitos que se propõem a seguir, se propõem a fazê-lo desde que tenham certas garantias. Enquanto não mexerem na minha saúde, enquanto não mexerem na estabilidade da minha família, enquanto não mexerem nas minhas posses, eu estou aqui, Senhor, inteiramente ao seu dispor. Mas se mexer, a imensa maioria debanda. Um exemplo, os próprios discípulos. Enquanto era as palmas na entrada triunfal em Jerusalém, todos estavam ali à plena disposição. Pedro mesmo disse: aonde você for, eu irei. Bastou tirar a segurança daquele movimento, bastou prender o mestre e eles verem que as coisas não seriam tão fáceis, que todos, com exceção de João, debandaram. Por quê? Nós o seguimos desde que certas garantias sejam mantidas. Desde que eu tenho o meu ninho, desde que eu tenho o meu covil, desde que eu tenho a minha toquinha, desde que eu possa contar com esses elementos que eu julgo serem as bases da minha segurança e da minha estabilidade. Mas Jesus está falando: quem quiser me seguir vai precisar estar disposto a lidar até com a perda dessas ditas ou consideradas garantias. Porque às vezes, ou muitas das vezes, é justamente perdendo a garantia da saúde que você vai se encontrar ainda mais firme na comunhão e no contato com Jesus. Muitas vezes é perdendo a garantia de certas posses materiais que você vai ganhar ainda mais consciência quanto aos verdadeiros valores da vida, se souber perseverar. Mas se você não estiver disposto a caminhar com Ele, mesmo perdendo essas garantias, você foi até um ponto, não se dispôs a segui-lo, seja qual for a circunstância. Percebem o tamanho da tarefa? Percebem o tamanho da proposta? Me lembro de uma mensagem do Emmanuel em que ele comenta uma fala de Pedro, de novo, nosso querido Pedro. Quando Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir, que receberemos? Olha a pergunta, né, do interesse. Aí o Emmanuel vai comentar essa pergunta de Pedro numa mensagem chamada A Retribuição. E aí ele começa falando assim: o que recebe o grão de trigo depois da colheita? O moinho que o prepara para ser pão. O que recebe a massa de pão depois de ser feita? O forno que a converte em pão. Estão entendendo a lógica? O que recebe aquele que se propôs a seguir com Jesus? O moinho, o forno de lutas mais amplas, mais profundas, mas que o tornam melhor. Porque Jesus sabe que a felicidade real do ser se associa ao seu progresso e não a quaisquer circunstâncias exteriores. E ele sabe que ninguém progride sem as lutas.
que extraem de nós o que nem nós considerávamos ter ou ser capazes de alcançar. Então, primeira questão, eu preciso estar disposto a abrir mão, se for da vontade do Senhor, de certas garantias, facilidades, comodidades do mundo, para ser seu seguidor de fato. E entender que só há uma garantia real para o discípulo de Jesus: a sua comunhão com Cristo. Paulo, que soube entender isso no cerne, no âmago do ser, né? Porque ele perdeu tudo por Cristo, materialmente falando. E mais tarde diria: tudo isso que eu perdi foi simplesmente adubo, porque agora eu encontrei o que realmente vale. E ele consolidaria algumas frases imortais, como por exemplo: sei viver em abundância, mas sei viver também em penúria. Seja abundância material, seja penúria material. Seja abundância de saúde, seja penúria de saúde. Seja abundância de convivências, de amizades, seja ausência delas. Seja qual for a circunstância, diz Paulo, eu aprendi a seguir adiante com Jesus. Porque ele viveu isso. Em abraçando a propósito, os amigos, quase todos o abandonaram, a própria família. Os recursos foram perdidos, títulos, recursos monetários, influência, prestígio. E, no entanto, ele diz: tudo isso eu perdi para ganhar, de fato, a Cristo, o maior de todos os tesouros. E ele também diria: sede fortalecidos no Senhor. Como a dizer, não há outra fonte de estabilidade espiritual para nós. Não há outra fonte de segurança do nosso sentimento, do nosso ser, que não seja a harmonia com Deus, com as suas leis. Ao comentar essa fala de Paulo, Emmanuel dirá: muitos julgam serem fortes pelos cargos que têm, pela fortuna que têm, pelas posses, pela saúde, por isso, por aquilo outro. Vem a vida, muda o cenário, muda a circunstância, perde-se aquilo que ela julgava ser a fonte de segurança e a criatura se vê absolutamente fragilizada. Por quê? A sua garantia maior não era o Cristo. Era ainda depositada no mundo. Então, essa é a primeira questão. Jesus trata das garantias, das seguranças e da necessidade de aprendermos a abrir mão delas, entendendo que só há uma garantia de fato para o seguidor de Jesus no mundo: o amparo sempre presente do Cristo aos que se lhe fazem fiéis. Essa nunca falta. Quem caminha com a consciência tranquila terá as bases mais seguras e mais sólidas que se possam construir neste mundo. Ainda que lhe privem de tudo, estará firme, porque tem construído sobre a rocha. Primeira questão. O segundo foi convidado por Jesus. E ele então diz: olha, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Jesus fala: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Parece dura a resposta de Jesus, até insensível, né? Como assim? Não vai deixar enterrar o pai? Nesse sentido, vale a gente analisar um pouco a perspectiva do contexto cultural para entender melhor a resposta do indivíduo e as falas que aqui são trazidas. Quando a gente pega, por exemplo, um livro que gosto muito, chamado As Parábolas de Lucas, escrito por Kenneth Bailey, ele é um pastor protestante, mas que explica muito bem as questões de contexto em várias passagens do Evangelho, né, nas parábolas principalmente. Ele diz assim: olha, se de fato o pai daquele homem tivesse morrido, ele não estaria ali, ele estaria lá envolvido com os afazeres para o enterro. No Oriente, essa resposta dele seria entendida de maneira diferente. Esse pastor que mencionamos, autor da obra, viveu lá por muitos anos, convivendo com aqueles povos, né? Uma cultura muitas vezes bem diferente da nossa ocidental. E ele disse que apresentava essa passagem para os seus alunos, para os seus interlocutores, e todos eles entendiam a passagem nos seguintes termos. Quando ele fala: deixe eu primeiro enterrar meu pai, ele não está falando de um pai que já desencarnou e que ele vai enterrá-lo agora. Ele está falando: meu pai está vivo. Eu vou esperar ele morrer, ou seja, vou esperar eu não ter mais nenhum compromisso de família para então eu te seguir.
mudou totalmente o cenário. Não é mais uma questão que está acontecendo ali, é algo que vai ocorrer um dia. É como se ele dissesse assim, olha, o dia que eu tiver o cenário perfeito, nenhuma preocupação com isso, com a família, com outras pessoas, aí, Senhor, eu penso em Ti. Ora, isso é muito mais próximo de nós. Isso nós fazemos muitas vezes. Quantas vezes a gente vai prorrogando o trabalho do Evangelho, prorrogando a vivência do Evangelho, a pretexto de atendermos a essas ou aquelas ocupações, preocupações, como se não fosse possível conciliar a caminhada com Jesus com essas ocupações. Porque às vezes a gente acha que seguir Jesus é um deslocamento físico, né? Para segui-lo eu vou ter que deixar este local. Não. Na imensa maioria das vezes você vai ficar exatamente onde você está. O que vai mudar é dentro de você. A maneira como você lida com as coisas. Então você tem lá uma mãe acamada, um pai que ainda pede de você muito carinho. Em que sentido, em que aspecto isso te impede de seguir Jesus? Pelo contrário, é um convite ainda maior para você seguir Jesus. Para que você tenha sustentação para cumprir os seus deveres filiais até o fim. Mas a gente é muito hábil em encontrando essas justificativas para irmos postergando o que no fundo sabemos precisamos fazer. Porque não precisa ser só essa que envolva um familiar. Pode ser de outra natureza. No dia que eu tiver aquele emprego, aí eu busco a Jesus. No dia que eu estiver financeiramente estabilizado, aí eu busco a Jesus. Gente, quando chegará esse dia perfeito? Quando chegará o dia em que não teremos nenhuma outra preocupação nesta terra? Que dia que este dia chegará? Jamais. Então era o que o Chico dizia, se eu fosse esperar a perfeição de circunstâncias, perfeição de mim mesmo para começar, eu nunca teria começado. Porque seguir Jesus é algo que diz respeito ao seu mundo interno, e é aqui e agora. Porque às vezes você não vai ter nem condições de ir ao centro, mas você pode ir integralmente e perfeitamente seguir Jesus de onde você está, do seu lar. Às vezes você tem lá uma pessoa acamada na sua casa que te pede cuidado integral. Sua vida gira em torno disso. Pois bem, isso não impede você de seguir Jesus. Você pode ir lá, estando com a pessoa, reservar um tempo para estudar. Você pode ir lá, estando com a pessoa, aprender a ser mais paciente, mais gentil. Mas a gente vai buscando essas preocupações, vamos enumerando os nossos problemas, ajuntando para dizer, agora não dá, Jesus, para pensar em Ti, para concentrar nas Tuas questões. E assim a gente vai esperando as circunstâncias perfeitas, vamos protelando a adesão para um dia que nunca chega. Perdendo uma imensa oportunidade em termos de tempo, de recursos, de acontecimentos ou circunstâncias para começarmos a segui-lo desde já. Então, é essa compreensão que Jesus está trazendo aqui. Olha, para me seguir, você não precisa se desfazer dos seus deveres com a família. Você não precisa menosprezar os seus deveres profissionais. Eu não te pedi isso. Você pode muito bem, no emprego que está, com as atividades que tem, os deveres junto à família, me seguir. Entendendo que é uma questão de decisão interna da sua parte. Outros dirão, mas é porque a família não adere, só tem eu lá, ninguém quer vir comigo. Né? A Joana de Cusa, está lá registrado no livro Boa Nova, ela chega para Jesus e fala, meu marido não quer saber nada disso. Estou pensando em deixar tudo para trás para te seguir, Senhor. Ele falou assim, você pode me seguir, Joana, mas me segue de lá. Me segue estando ao lado dele. Porque é uma decisão interna sua, se ele não aprova ainda, se ele não reconhece isso, se ele não quer caminhar contigo dentro desses ideais, isso é algo que diz respeito a ele, mas portas adentro do seu coração, o que te impede de me seguir? O que a decisão de não seguir dele impacta na sua decisão de me seguir? Então ela entende que ela podia muito bem conciliar aquele dever
junto ao marido, né, a família, com o fato de seguir Jesus. Ela não precisava largar tudo para segui-lo. E volta para o lar. E com muita renúncia, humildade, paciência, vive ali todo o tempo, né, junto ao companheiro, ele desencarna e então ela sente-se mais habilitada para outros tipos de tarefas, mas já havia começado a segui-lo desde então, desde aquele encontro. Mesma coisa Lívia, a esposa do orgulhoso senador. Quando o senador foi chamado, não quis seguir. O orgulho falou mais alto, mas ela, a esposa, aceitou o convite e conviveu por 25 anos, menosprezada pelo companheiro, num clima de renúncia e de sacrifício profundos, pavimentando os caminhos para o Emmanuel a quem hoje tanto devemos. Então, o não de Públio não impediu o sim dela. Ela manteve-se junto à família, mas internamente caminhando por outras vias, por outras buscas, por outras metas. É esse o sentido da fala de Jesus no Evangelho, que Kardec vai comentar na passagem, no capítulo 23 da Moral Estranha. Jesus fala assim, se alguém quiser vir após mim e não deixar pai ou mãe, filho ou filha por amor de mim, não é digno de mim. O que Jesus quer dizer com isso? Soa muito estranho, não é? Mas pensemos. Você se propõe a uma vida pautada por novos valores, mas não encontra ressonância nos corações que estão ao seu redor. Ninguém ainda se interessou, se encantou por esses ideais. Você vai deixar de seguir esse caminho por isso? Ou você vai respeitar a condição deles, deixando a eles o direito das escolhas que podem fazer, renunciando à alegria de tê-los caminhando ao seu lado, compreendendo os seus ideais? Você vai fazer isso para poder, então, seguir. Então, essa é a ideia do deixar pai ou mãe, filho ou filha por amor de mim. É entender o seguinte, por ora, talvez esse coração não vai conseguir entender o meu ideal. Eu não vou forçá-lo, naturalmente também não vou desprezá-lo por isso, seguirei-o amando, compreendendo as suas buscas, o momento em que está, mas internamente o meu caminho será com Jesus. Se ele ainda não quer ser mais paciente, eu me proponho a ser mais paciente. Se ele ainda não quer aprender o valor do perdão, eu me proponho a aprender a perdoar. Se ele ainda não quer consolidar a humildade, eu me proponho a construir a humildade. Se ele ainda não está disposto a servir, eu me proponho a servir. Isso é renunciar. Não precisa mudar de lugar, de lar, deixar para trás, não. É internamente passar a agir diferente. E é isso que Jesus está dizendo, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quem ainda não despertou para o que de fato é a vida, e despertar para a vida é despertar para o servir, para o amar, para o fazer-se humilde, para o fazer-se melhor a cada dia, se a criatura ainda não despertou para isso, ela está em algum grau ainda morta, a cultivar coisas mortas. Porque quem não despertou para o cultivo dos valores do Espírito, cultiva o que está morto ou vai morrer. Já pararam para pensar nisso? Quem vive só para a matéria, vive para o que está morto ou vai morrer. Então, deixa os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Cada um vai ter que lidar com aquilo que cultivou. Mas você vai e anuncia a vida. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus, de Jesus. Fala de um modo de viver diferente que não se paute somente no que é palpável, no que se pode comprar, no que gera gozos sensoriais ou materiais. Vai e anuncia uma vida que seja maior do que isso. Foi o que Lívia fez com Públio Lentulus. A princípio ele não percebeu, mas em determinado momento ele notou. Certamente o marido de Joana de Cusa também. Então vá e viva essa vida diferente. Você vai lidar com incompreensão? Vai. Muitas vezes não te compreenderão? Sim. Mas você segue com Cristo no teu mundo interior. Porque isso é a melhor maneira que você tem de ajudar esses corações amados que ainda não despertaram para o que de fato é viver. Então essa é a orientação de Jesus.
Diz respeito a entender que o Cristo não é para amanhã, não é para depois, não é quando eu tiver o cenário perfeito, é para aqui, para agora, porque diz respeito a uma decisão interna. As circunstâncias exteriores às vezes se manterão as mesmas, mas internamente tudo terá mudado. Deixar, portanto, de buscar essas justificativas, criar tantas expectativas, protelar tantas vezes para trazer o convite para o aqui e para o agora. E finalmente chegamos ao último caso. Quando aquele indivíduo diz: Senhor, te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. De novo, voltamos ao Kenneth Bailey para entender o que ele quer dizer, né? Porque, de novo, parece estranho. Não deixa nem despedir dos que estão em casa. Mas aqui, o Kenneth, falando dessa compreensão contextual, ele vai dizer assim: o despedir ali deixa eu primeiro buscar a aprovação dos que estão lá em casa. Deixa primeiro eu buscar a aprovação dos outros para adotar essa nova proposta de vida. Então, aquilo que Paulo bem descreveu, porque foi o que ele próprio viveu. Se a gente abraça uma proposta de vida nova, corações que por vezes conviviam conosco há muito tempo, naturalmente terão dificuldade em compreender uma proposta de vida nova. Porque tinham um registro nosso e terão dificuldades em atualizar esse registro. Poxa, o indivíduo antes gostava disso, agora ele está gostando de algo completamente diverso disso. Antes ele adorava uma maledicência, agora a sua palavra é sempre muito respeitosa. Antes ele adorava esse tipo de vício, essa ou aquela postura, agora ele está agindo diametralmente, de maneira diametralmente oposta. Então, isso vai gerando incompreensão. Aquele que passa a cultivar humildade num ambiente onde o orgulho ainda reina, não será compreendido. Aquele que passa a agir com misericórdia onde a condenação medra, não será compreendido, gerará incômodos. Aquele que se coloca paciente num ambiente onde a cólera se expande, também não será compreendido. E se a gente for esperar a compreensão e a aprovação dos outros para abraçar a nova proposta, nós nunca vamos fazê-lo. Por isso Paulo diria: se eu quisesse agradar aos homens, não seria servo do Cristo. Não estamos dizendo que com isso deveremos ser rudes, ásperos com as pessoas, menosprezar as opiniões alheias, não. Vamos ouvir cada opinião, vamos tratar cada pessoa com gentileza, vamos ser pacientes e tal. Mas não dá para esperar das pessoas a compreensão que ainda não foi construída. Porque para quem ainda vive num certo universo de buscas, muito voltadas ainda para a matéria, as buscas que dizem respeito ao Espírito soarão, na imensa maioria das vezes, no mínimo estranhas. Para não dizer loucura. Serão vistas muitas vezes quase como que loucura. O indivíduo falar que vai renunciar a certas comodidades, ao seu conforto, a um momento em família e tal, para servir a outros que estão encarcerados, para servir a outros que estão em situação de rua. A criatura falar de perdão, de humildade, sacrifício para quem vive ainda para o eu, meu e para mim, isso soa no mínimo estranho, quando não loucura. Agora, se você for esperar o aceite, se você for esperar a aprovação de corações que ainda não compreendem o ideal para seguir com Jesus, você vai ficar sempre esperando. É isso sobre o que está falando. Por isso que Jesus fala assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, se você for ficar tentando conservar certas imagens que os outros tinham de você, se você for ficar tentando fazer tudo para agradar os outros diante daquilo que viam de você antes, você não vai conseguir ser a nova versão tão diferente do que você era,
que você precisa ser. Se você for ficar esperando a aprovação de corações que ainda não chegaram a esse patamar de compreensão. Então, olha para frente, cuida da leira que lhe compete, né? Porque a resposta de Jesus ela é muito interessante. O Kenneth Bailey vai falar de como era o arado aos tempos do Mestre, lá na Palestina. Era um arado, muitas vezes conduzido por um indivíduo só. Tinha ali um boi ou um jumento que puxava o arado e ele tinha que, com uma mão, segurar o arado e com a outra conduzir o animal. Então, para manter a leira, né, que é a linha que ele está rasgando ali na terra, ele tinha que estar extremamente focado no que está fazendo. Segurar com uma mão o arado e conduzir o animal com a outra mão. De modo que se ele ficasse olhando para a leira do lado, ele tanto poderia comprometer a sua, como também acabar gerando um comprometimento, uma complicação para a leira do lado. Né? Porque ele perde o rumo, ele perde a linha e compromete não só a linha que ele estava fazendo, como a linha que já foi feita, a linha que está do lado. O que Jesus quer dizer com isso? Se os outros não querem seguir, o que te importa a ti? Segue-me tu. Não foi o que ele falou para Pedro? Se os outros ainda não querem buscar isso, deixa o outro cuidando da leira dele. Foca na sua. Se o outro não entende, não aprova uma vida que não gira mais tanto em torno da matéria e do culto a si mesmo, deixa o outro cuidando da leira que ele entende ser a mais útil para ele por hora. Agora você cuida da sua. Respeita a dele, abençoa, ora por ele, mas segue o seu caminho de trabalho. Faça a tua parte, cumpre os teus deveres, segue com Jesus, ainda nesse clima de incompreensão. Não olhes nem para o lado, nem para trás. Não te apegues às coisas como eram antes. À visão dos outros, ou melhor dizendo, à visão que os outros tinham de você antes. Você não será mais aquela pessoa, você será outra. E bênção se alguns conseguirem entender essa sua nova versão e compreensão para aqueles que ainda não conseguirem entendê-la. Então, isso é o que Jesus está falando em torno do discipulado. Percebamos que não é algo simples, que envolve uma disposição muito profunda de nossa parte de abrir mão, primeiro, de garantias e seguranças do mundo. Segundo, de expectativas e postergações que há muito temos cultivado. Quando for assim eu faço. Não, é trazer para o agora. E por último, pede de mim desapego. Desapego quanto à visão que as pessoas têm de mim, desapego quanto às opiniões que as pessoas terão a respeito de mim, né? Que é o toma o arado, então foca no trabalho do arado. Não olha para o lado, não olha para trás, respeita a todos, acolhe as opiniões, mas tira delas somente o que for bom e somente aquilo que estiver consonante com o que tens aprendido de Cristo. O resto é Cristo, a ser o norte, o centro da nossa existência. Porque tudo isso que Jesus falou aqui para cada uma dessas posturas, para cada um desses personagens, pode ser resumido numa outra fala dele mesmo, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e tudo mais lhe será acrescentado. O centro da sua vida, o que te trouxe de volta a este mundo, é fazer-se mais conforme a Jesus. É gravitar em órbitas mais próximas em torno do coração de Jesus. Isto é, das leis divinas que com ele temos aprendido. Tudo mais que você tem no mundo é acessório. Ou é recurso que está a serviço disso, inclusive a família, o corpo, a profissão, os bens, tudo deve estar a serviço dessa causa. E qualquer coisa que nos desvie desse objetivo primário está assumindo uma posição que não deveria em nossa vida.
Se algo me afasta do Cristo, se algo se torna um obstáculo para que eu me aproxime a cada dia mais da vivência proposta pelo Cristo, esse algo está ocupando uma posição indevida no meu coração. Porque a meta primordial do ser, do espírito em jornada, é buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Por isso, encerrando, recordamos-nos de uma mensagem de Emmanuel que está no livro Vinha de Luz, capítulo de número 18, intitulado Ouçamos Atentos, em que ele comenta esse versículo que agora nós citamos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E ele diz assim: apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Então, o Evangelho está cheio de convites, de esclarecimentos, já até existe um anseio em nosso coração de seguir, mas chega sempre um momento ali em que a bússola oscila e a gente perde o rumo. Em que falta a força, falta a impulsão e a gente deixa de avançar. Como foi o caso desses aqui, né? Até já queriam seguir, já existia um interesse, mas viram que a coisa demandaria mais do que estavam dispostos a dar. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos. Então eu me aproximo do Cristo, até disposto a segui-lo, mas querendo que os meus caprichos, as minhas garantias estejam ali seguras, sejam atendidas. Coloco-me em meus interesses acima dos interesses do Mestre. O predomínio das opiniões que lhes são peculiares, então desde que as minhas opiniões predominem, estou disposto a seguir. Caso não, falta ânimo, desanimo, desisto. A subordinação de outrem aos seus pontos de vista. Então, se os meus pontos de vista prevalecerem, está bem. Mas se não, aí já começa o desânimo, já começa o descontentamento. A submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador. A consideração alheia ao seu modo de ser. Os caminhos mais agradáveis, a imposição de sua autoridade personalíssima, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria no imediatismo vulgar. Ou seja, na imensa maioria dos casos, o aprendiz aproxima-se do Cristo não como quem quer servi-lo, mas como quem busca um servidor. Alguém para nos servir, e não nós em serviço. Raros aceitam as condições do discipulado, que foram essas aqui descritas pela passagem estudada. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre, querem ser favoritos de Deus. Como Emmanuel diria em outra mensagem, muitos querem falar ao Cristo ou a Deus, raros querem ouvi-los, de fato, nas orientações que eles têm a nos dar. Que meditemos, pois, nisso, porque aqui estão as condições para o verdadeiro discipulado. Até lá, até o aceite dessas condições, permaneceremos na condição de cristãos a ostentarmos um rótulo, mas sem ainda podermos usufruir a paz daquele que é fiel a toda prova. Só os que se dispõem a adotar a disciplina de Jesus, dentro desses critérios e condições, é que poderão realmente se dizer discípulos do Mestre, a usufruírem a paz e a alegria que aos seus discípulos fiéis ele prometeu. Que Jesus, portanto, abençoe a todos nós em nossa caminhada e que a cada dia mais, diante dele, ofertemos um sim, ao invés dos tão antigos e repetidos nãos. Muita paz a todos.